Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo no Espaço Arte Mais para dar continuidade ao nosso projeto Empoderarte. Se fosse um seriado da TV, eu diria anteriormente Empoderarte, mas não é. Então, vamos aos nossos trabalhos. Nós fizemos a primeira cobertura, lembram-se que nós iniciamos com a cera e o pincel 02, fazendo todo o contorno e enchendo as nuvens de cera, porque isso aqui tudo vai ficar branquinho. Eu disse que iria ensinar o pulo do gato. E qual é esse pulo do gato? Nós fizemos a primeira cobertura. A priori parece que está tudo bem, eu olho assim, parece que está legal. Quando eu viro para o lado avesso, eu vejo que existem vários espaços que não foram cobertos corretamente, ou seja, ali a tinta pode vazar e invadir espaços onde eu não queria. Então nós vamos refazer isso com o pincel e a cera quente, vamos refazer esse traço pelo lado avesso. Vamos lá? Então, como é que eu faço? Isso a gente chama de costura. Então nós vamos costurar pelo lado avesso o nosso batik. Então eu venho aqui na cera, molho o meu pincel e venho acompanhando para o lado inverso. Como você pode ver, eu vou fechando os espaços que estavam abertos. Sigo no mesmo processo de pouquinho em pouquinho. Aqui menos ainda, por quê? Porque nós já temos um pouquinho de cera do outro lado. Não tem problema, caiu um pouquinho para o lado, um pouquinho por cima, não tem problema. Quando nós fizemos o craquelê, a gente consegue disfarçar esses nós, essas borradas, tudo isso a gente consegue definir depois no craquelê. O importante é que a gente consiga fazer com que o nosso trabalho fique perfeito. Perfeito, o que eu quero dizer, sem vazar, sem que a gente tenha que refazer a nosso risco, né? O traço vai ficar mais grosso? Não tem problema. A espessura do traço não é problema. O problema é que se ele não estiver bem coberto, a gente não consegue isolar. E o batik, a base do batik é o isolamento e a cobertura. Ó, aqui na nuvem também. Por quê? O que aconteceu aqui? É que a nossa cera estava muito fria ainda quando eu comecei. Então a gente tem que ficar sempre atento. A temperatura da cera, ela tem que estar em estado totalmente líquido, que você põe e ele pinga, ó, tá vendo? Ó, ele vai pingar como uma água, então ele tem que estar em estado líquido. Se ele não estiver nessa temperatura, a gente não consegue uma boa cobertura. E aí acontece de novo. Mas aqui ficou muito borrado, o que eu vou fazer? Eu venho, ficou ruim esse lado? Então eu venho e jogo branco aqui, jogo cera aqui para cobrir todo o espaço. A gente evita qualquer pingo indesejado, qualquer traço que foi mais para um lado do que deveria, a gente vem e utiliza a cera como uma cor. Então aqui vai ficar branquinho, vai ficar da cor que o tecido está agora. Então, vou falar novamente. Nós podemos utilizar a cera como cor. Por exemplo, vou fazer mais um gomo aqui de branco. Meu balão vai ter 2 gomos brancos. E eu vou cobrindo até preencher todo o espaço do gomo com a cera. Eu posso fazer mais um gomo? Posso fazer mais um gomo. Fazer esse gomo aqui. Eu gostei do efeito, então vou vir aqui fazendo outro também. Fazer 2 gomos do balão com a cera e a parafina. Vamos dizer que tá certo, é isso que eu quero de cera da primeira cobertura. Então eu venho aqui, desligo o meu fogareiro. No caso, vocês desliguem o fogão no banho-maria. Pode desligar, porque agora nós vamos partir para o processo de coloração. Bom, como nós explicamos antes, nós temos os pincéis, né? O número 02, que é de cera, o 014, que é para coloração, e o 024, que é para cobertura, mas essa é na próxima aula. Nós temos os 3 potes de tinta que estão dentro
do kit que vocês receberam. A amarela, a vermelha e a azul. Essas são as cores primárias. A partir delas, vocês podem fazer vários outros tons. Por exemplo, se você juntar o azul e o amarelo, você vai ter um verde. Se você juntar o azul e o vermelho, você vai ter um roxo. Se você juntar o vermelho e o amarelo, você tem um laranja. Nós mandamos junto com as cores primárias e o preto, que é para o craquelê, e isso é num outro momento, eu vou explicar para vocês, um potinho com os percevejos. Você pode utilizar esse potinho para fazer uma outra cor. Se você tiver ou quiser comprar outra cor de tinta, você vai comprar uma tinta para tecido, na cor que você quiser, e diluir ela com água. Por quê? Porque ela tem que quase ser como uma aquarela, ela tem que estar mais líquida do que ela vem. Ela vem num estado muito grosso, tá? Então ela vai dar um aspecto muito chapado, muito pesado para o nosso batik. No batik, a gente sempre parte da mais clara para a mais escura. Então seria o amarelo, o vermelho e, por último, o azul. Porque o azul é o pigmento mais forte dentre eles, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o amarelo. Vocês receberam as tintas e elas estão há um tempo em estado de descanso. Então o ideal é que vocês peguem os potinhos, virem de ponta cabeça e chacoalhem até os pigmentos estarem de forma uniforme dentro do líquido. O que nós vamos fazer? Vamos apertar essa partezinha aqui de baixo, espera aí, e abrir o pote, certo? Um copinho de água do lado para poder limpar e um paninho para ajudar a limpar o pincel, ok? Então vamos lá. Agora eu vou vir com o amarelo e vou colocar onde eu quiser o meu amarelo. Bom, já fiz 2 gomos do meu balão de amarelo. Tem mais alguma coisa que eu queira fazer amarelo aqui? Ah, eu pensei no cestinho do balão. Então, lavei meu pincel na água, paninho. Agora eu vou partir para outra cor. Aí eu venho com a minha tinta vermelha. Gente, se vocês tiverem um pincel menor, quiserem trabalhar com outros pincéis, fiquem à vontade, tá? O importante é vocês se sentirem bem ao fazer e sem medo de errar, porque errar faz parte do aprendizado. Como eu disse a vocês, misturando as cores primárias, eu consigo outras cores. Eu misturei no potinho que tinha os percevejos, azul e o amarelo, e eu fiz um verde, que eu vou utilizar para colorir a minha serra da mantiqueira. Então vamos lá, mesma coisa, eu coloquei, apertei. Então, lavei meu pincelzinho na água, limpei no paninho e venho com a tinta verde que eu fiz para começar a colorir a minha serra. Lembrando que o mais importante de tudo, gente, é respeitar a nossa cera, respeitar o que a gente isolou, porque é ela que define os espaços, define o desenho. Aí, se vocês quiserem utilizar um pincel mais largo, mais curto, de preferência utilizando com cerdas mais duras. É um algodão cru, então é um tecido mais duro, mais grosso. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de trabalho. E nós vamos colocando o pigmento, a tinta, a cor que a gente quer. E aí, outra informação, que é outro pulo do gato. Como nós estamos usando um tecido e a tinta está um pouco aguada, o que a gente faz? A gente cobre primeiro no tom, né, nesse verde que a gente fez com o azul e com o amarelo. E o que a gente faz? A gente, em alguns lugares que a gente quer uma sombra, a gente coloca um pouco mais do pigmento e não retira, e não espalha. Deixa ele ficar concentrado naquele determinado local
para que com isso ele fique de uma coloração mais escura, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, já praticamente cobri minha montanha. Aí eu venho aqui e, essa parte eu quero mais escura, eu venho e deposito um pouco mais de pigmento. Você vê que a diferença entre os tons fica nítida. Ah, eu vou querer um pouquinho mais escuro aqui. Então eu venho e deposito a tinta. Ó, aqui eu já não esfrego. Por quê? Porque eu quero que o pigmento fique mais concentrado em determinados lugares. Eu estou fazendo nesses outros pontos para que vocês consigam visualizar essa diferença da coloração. Ah, agora eu vou usar o verde também aqui no meu balão. Nesse balão, então o que eu faço? Eu posso passar ele mais fraquinho para ele ficar mais clarinho para diferenciar da minha montanha. E esse é o pigmento mais forte que nós temos dentro dessa estrutura de batik. Existem outras formas, outros pigmentos, outras ferramentas, mas que infelizmente pelo tempo, pela forma como a gente desenvolveu as oficinas, eu não vou ter como falar. Mas mais para frente a gente pode combinar de vocês conhecerem, de eu fazer uma live ou coisa que eu vá. Nós vamos ter o plantão de tirar dúvidas, tá? Vão ser 4 plantões de tirar dúvida. Dentre eles também vai ter o certificado, né? A gente vai ter um certificado para aquelas pessoas que fizerem o seu trabalho e postarem na rede social do Empoderarte. Eu vou parar por aqui, por quê? Porque se eu jogar a outra cor aqui, elas podem se misturar. Então eu prefiro esperar, isso vai secar e a hora que isso secar a gente vai cobrir. Mas isso vocês vão ver na próxima aula. Muito obrigado e espero vocês!